I need you to fight for me when I don't know what I believe. Why does everybody leave? Show me what it's like to dream. Hey, go do the best. Hey, say it with the chest. Hey, yeah, wave them high, side to side. Let them know we gon' rise, we gon' shine. Hey, I need you to fight for me. Hey, I know you're my therapy. I know why we fight. It's just to know we tried. Think I feel it all the time. Did I really miss my prime? I don't know how to cope when I'm low, but I know that you're close, that you're close. I've been away, yeah, losing my faith, yeah. Hope I'm not late, trying to find grace, yeah. For my mistakes, ayy, I need to pray, yeah, I need to pray, yeah. Wake up to the mirror like, I need you to fight for me. Não permita que a dor lhe paralise. Não permita que o sofrimento, que a tristeza, que a angústia lhe paralise. Reaja. Hey, go! Say you gon' fight, you ain't try, you don't lie right. Send a prayer up, go a line, you don't find time. Down yet, homie, down yet. Ei galera do Connect, chegou a semana do nosso retiro, nosso Summer Camp. Wasn't in my right mind. Yeah, reach out for me like a lifeline. I've been with you so long, it felt like a lifetime. So connected to you, I could be your Wi-Fi. I was afraid, left hook right cross just and right. Out my way, class feel too light. Lose my faith, I lose my life. I've been lost and feeling lonely. Tell them they can't hold me. Looking in the mirror like, when you fight for me, You fight for me. Eu quero ver a tua face. I need you to fight for me. Hey, I know you're my therapy. Hey, yeah, wave them high, side to side. Let them know we gon' rise, we gon' shine. Hey, I need you to fight for me. Hey, I know you're my therapy. Hey, I know why we fight. It's just to know we tried. I need you to fight for me. Hey, go! Seja bem-vindo a mais uma noite de louvor, adoração a Jesus. Nós estamos muito felizes de receber você, meu irmão, minha irmã, você que é daqui da nossa igreja, Filadélfia, você que talvez não seja aqui da nossa igreja, mas está aí do outro lado assistindo o culto. Nós estamos muito felizes de termos essa oportunidade de chegar aí na sua casa. Talvez você nunca veio numa igreja evangélica, talvez você nunca teve oportunidade, talvez um irmão te convidou e você nunca foi, mas aí de repente você recebeu esse link e aí está assistindo o nosso culto agora. E eu quero dizer para você, ainda dá tempo. Meu irmão, você que sabe de alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, de alguém que precisa ouvir os louvores, de alguém que você sabe que precisa ser transformado, corre agora, copia esse link, manda lá no WhatsApp dele, manda lá no Facebook, manda nas suas redes sociais, posta, mas não deixa de compartilhar aquilo que Deus tem derramado nas nossas vidas com outras pessoas. Nós cremos que essa é uma noite de salvação, nós cremos que essa é uma noite de restauração, e nós cremos que a mesma doce presença de alegria do Espírito Santo que está aqui invadindo a nossa vida hoje, ela vai invadir a sua casa, ela vai invadir a sua família, e nós oramos por isso essa noite. Pai, invada cada casa, invada cada família, transforme, restaure, ativa a fé, ativa o ânimo. Espírito Santo de Deus, Tu és consolador, Tu és aquele que restaura, que nos convence, e por isso nós oramos isso essa noite. Venha com teu bálsamo de cura, venha com a tua alegria, transborde em nós, transborde através de nós, para a honra e glória do seu nome, Senhor Jesus. Você crê? No meio das dificuldades, cutuca aí quem está do seu lado, diga, louve.
Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Se eu não for, invade os céus. Por quê? Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adorem ao Senhor. E Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo, declare isso. E nunca vi um justo sem resposta, ou ficar em sofrimento. Se tem alguém ansioso aí na sua casa, vira pra ele e diz que basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Você crê? Então diga. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Se eu não for, vamos dizer mais uma vez então. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Se eu não for, vamos crendo, dizendo isso. Ei! E Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando, tirando os espinhos, ordena os anjos. Ele abre as portas, Ele trabalha, caminha contigo de noite ou de dia. Erga essas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Nós celebramos com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Diga, a gente precisa entender o que Deus está falando. Por quê, meu irmão? Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Você crê nisso? Então vamos celebrar dizendo basta. E basta somente esperar o que Deus irá fazer. Porque quando Ele estende suas mãos, é a hora
Vamos lá bem alto na sua casa, declare. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve. Tá sofrendo, louve, não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Só você aí na sua casa, diga lá. E Deus é pra contigo lutar, Ele abre as portas. Ei, Deus caminha contigo. Erga suas mãos, comece a cantar, porque Deus vai na frente. Deus vai na frente, quebrando as correntes. E aos anjos Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Adora, Senhor. Exalte o Senhor com muito louvor. Com muito louvor, hey! Com muito louvor, cante ao Senhor. Hey, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando o espinho. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Te amamos. Seja adorado, engrandecido, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém igual. E o nosso coração está aberto pra ti, ó Rei, podes entrar, ocupa o teu lugar, Maranata. O Espírito e a noiva dizem vem. Nós ansiamos, nós esperamos. Existe um trono alto e sublime onde Ele está. Luzes e relâmpagos
cercam e o adornam em sua glória. Você pode dizer isso? Todas as coroas e as honras são rendidas diante dos teus pés. Anjos e anciãos declaram dia e noite a visão de quem tu és santo. O nosso coração está aberto pra ti. Ó Rei, podes entrar, ocupa o teu lugar. Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem. Dizem vem. Oh, eis que ele vem. E eis que ele vem. E sobre as nuvens todo olho verá. Toda língua confessará. Seus olhos de fogo nos consomem e nos põem em chamas de amor. E ao queimar de amor por ti, erguemos nossas vozes para declarar. Você pode dizer isso alto aí na sua casa. E ao queimar de amor por ti, erguemos nossas vozes para declarar: Santo, o nosso coração está aberto pra ti, ó Rei, podes entrar, ocupa o teu lugar. Maranata, 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 Maranata. O nosso coração está aberto pra ti, ó Rei, podes entrar, ocupa o teu lugar. Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem. Dizem vem. Alfa e Ômega, o princípio e o fim, aquele que era e que é, o grande Rei que há de vir. Alfa e Ômega, o princípio e o fim, aquele que era e que é, o grande Rei que há de vir. O Todo-Poderoso Deus, em sua coxa escrito está: Rei dos Reis. Não há Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não há ninguém igual a ti, não há. Vamos reconhecer o que Ele é, Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, o princípio e o fim, aquele que era e que é, o grande Rei que há de vir. Alfa, o princípio e o
fim, aquele que era e que é o grande Rei que há de vir, o Todo-Poderoso Deus, em sua coxa escrito está, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Senhor, só Tu és, só Tu és, só Tu és, só Tu és. O nosso coração está aberto, aberto pra Ti. Ó Rei, podes entrar, ocupa o Teu lugar. Maranata, Maranata, Espírito e a noiva dizem nós estamos ansiosos. Que a tempestade é Você, chuva forte é Você, o vento forte é Você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é Você, mas a fechada é Você, é tudo sobre Você, Alfa e Ômega. A tempestade é Você, a chuva forte é Você, o vento forte é Você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é Você, mas a fechada é Você, é tudo sobre Você. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é Você, chuva forte é Você, o vento forte é Você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é Você, mas a fechada é Você, é tudo sobre Você. Por isso o nosso coração está aberto, aberto pra Ti. Ó Rei, podes entrar, ocupa o Teu lugar. Maranata, o Espírito e a noiva dizem Igreja do Senhor, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e que a paz possa transbordar não somente na sua casa, como em todos os seus, na sua vizinhança, que eu sei que o nosso Deus, Ele é um Deus que nos separou para fazer a diferença. Então vamos orar, culto de domingo, culto de adoração ao Senhor. Deus, Ele é um Deus presente, até aqui o Senhor tem nos ajudado, eu tenho certeza disso. Por isso vamos para frente, olhando para Cristo, perseguindo e prosseguindo para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Vamos orar? Baixa a tua cabeça no teu lugar e vamos falar com o papai. Pai querido, Deus de poder, Deus, o Senhor tem nos sustentado, meu Senhor. Deus, o Senhor tem derramado sobre nós
bênçãos sem medidas. O Senhor tem derramado sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor querido. Ó Pai amado, a tua fidelidade a gente consegue ver, a gente consegue palpar, a gente consegue notar. Deus, eu quero te pedir, Espírito Santo do Senhor, o Senhor é quem convence, o Senhor é quem faz. Espírito Santo, que o Senhor possa entrar em cada lar, entre em cada casa, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor coloque ânimo em cada coração, que o Senhor coloque convicção em cada coração, meu Senhor, que o Senhor coloque, Pai amado, certeza, Senhor querido. Ó Deus, que eles possam ter sede de Ti, que eles possam ter fome de Ti, Senhor, e que busque, Deus amado, a Tua palavra, e que busque, Senhor amado, em Te conhecer, que haja força, que haja reação, que haja, Pai Santo, espada na mão, que haja palavra, Senhor querido, em cada casa, em cada lar. Ó Deus, eu profetizo a cura nessa família, eu profetizo, Deus amado, a prosperidade nessa família, Senhor. Ó Deus, que a fidelidade deles, Pai, seja multiplicada, Senhor querido, sobre bênção, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus é lindo, Deus é fiel, meu amado. Deus, Ele é um Deus que marcou um encontro hoje contigo. E eu quando estava pensando em que tema que eu iria colocar, né, para este ano, e aí a pastora, ela tinha colocado o tema do ano passado, das mulheres, o tema era reaja. E eu ia para o canto, ia para o outro, orava, buscava, e só me vinha reaja, reaja, reaja. E eu falei para a pastora, eu falei, eu acho que eu vou usar o mesmo tema, Deus está falando comigo para poder usar o mesmo tema. E ela falou, usa então, meu querido. E aí a gente colocou o tema reaja. Queridos, eu te confesso que no começo eu fiquei pensando, reaja, reaja, reaja. E aí a gente tem tantos motivos para a gente reagir. Nos anos passados a gente colocava temas de promessa. Eu creio que várias igrejas fez isso e está certo, não está errado não. Sobre promessas, o ano da vitória, o ano da construção, o ano o ano da restauração, e aí vai, para que a gente se apegue àquela promessa e para que a gente prossiga diante de tanta luta. Só que o tema reaja, ela fica meio solta assim, reaja, reagir a quê? Reagir a quem? E de repente vem essa pandemia aí, de repente vem, sabe, essa escassez mundial, algo mundialmente. São Gonçalo dos Campos, todo mundo usando máscara. Japão, todo mundo usando máscara. Oriente Médio, todo mundo, sabe, o mundo todo usando máscaras, pessoas morrendo. Durante os cultos passados, eu sempre falando sobre pessoas próximas nossa, a tia da pastora acabou falecendo por causa desse vírus. E aí a gente se pega em um tempo em que, no começo, eu lembro do nosso primeiro culto. O primeiro culto estava todo mundo animado, todo mundo colocando fotos, todo mundo, sabe, tirando foto da família, e estava aquele, sabe, todo mundo conectado, a gente, glória a Deus e aleluia, o povo com sede, o povo com fome. Aí teve o primeiro culto online, o segundo culto, o terceiro culto, e aí vai tendo, aí as pessoas foram se distanciando, as pessoas foram se esfriando. Por quê? Porque cada um olhou para o seu problema, cada um olhou para a sua dificuldade, e de repente cultuar online já não era mais interessante. De repente alguém pode, sabe, a palavra é repetida, a Bíblia não muda, a palavra de Deus é ela, e não tem outra palavra a ser pregada. Então a gente se pega assim, poxa, o que é que está acontecendo? Aí me veio, reaja. A gente precisa reagir, porque assim, Satanás, ele come pelas beiradas, ele vem pelas beiradas. O esfriamento não vem com um balde de água na minha cabeça, o esfriamento, ele vem pelas beiradas. Quem come sopa, quem toma sopa e sabe tomar sopa, sabe que sopa você toma pelas beiradas. Coloca um prato de sopa quente e de repente você vem com uma colher pelas beiradas. Por quê? Porque ela vai esfriando pelas beiradas. O meio está quente, o centro está quente. Se você pegar ali e botar na boca, queima. Mas as beiradas, os periféricos ali, estão frios. E Satanás faz dessa mesma forma
em nossa vida espiritual. Igreja, eu tenho convicção de que eu não vou parar. Eu tenho convicção de que se esses cultos online durarem 1 ano, 2 anos, eu estarei aqui ministrando a palavra de Deus para a igreja do Senhor. Agora você precisa ter essa convicção de que aconteça o que acontecer, você precisa cultuar a Deus. Não tem culto na igreja, mas o teu pastor está fazendo culto para que você cultue a Deus em casa. Então não deixe que você venha esfriar, porque depois que esse frio que começou pelas beiradas chegar no centro, aí tem que começar o novo processo do zero para poder vir o aquecimento. E aí a gente perde muitas coisas, a gente deixa coisas para trás. Então reaja, em nome de Jesus, reaja, tá bom? Então esse ano de 2020, Deus, Ele quer, e eu creio que Ele está fazendo, e Ele vai adestrar as suas mãos para a batalha, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, sim contra os principados e potestades das regiões celestiais. Ou seja, a gente deixou de ter contato social com muitas pessoas, até com o nosso próprio vizinho, mas a luta continua, a batalha continua. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Então assim, Deus, Ele quer adestrar você, as suas mãos, para esse período de esfriamento. Você vai ficar forte se você buscar a Deus. Você não pode deixar, você não pode ficar vendo Satanás sassaricando no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua vida, com teu esposo, com teu filho, em tua alma. Não pode deixar, você precisa reagir. E essa é uma atitude que tem que ser sua, apenas sua, de mais ninguém. Você é quem precisa se levantar, você é quem precisa reagir, você é quem precisa agir como um guerreiro de Deus, uma guerreira de Deus, para que você possa conquistar, para que você possa vencer. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que vários servos de Deus, os fiéis a Deus, aqueles que foram mais provados na fé, os mais fiéis a Deus na Bíblia, foram aqueles que foram mais provados na fé. Como, pastor? Provados na fé. Olha só, Deus não te coloca no deserto, Deus não te coloca na moinha, Deus te prova na fé, e pela qual, se você não tiver, você não agrada a Deus. Seja fiel na fé, seja fiel a Deus na fé. Daniel, na sua época, foi um dos mais fiéis a Deus lá no seu tempo, e ele foi lançado na cova dos leões. Por quê? Porque ele era fiel, porque ele orava 3 vezes, porque ele decidiu que um decreto, ele decidiu que algo que foi estabelecido exteriormente, ele decidiu que algo que viria sobre ele não iria afetar a sua fé. Escute bem, essa pandemia está jogando a gente dentro da nossa casa, jogando a gente dentro dos nossos problemas, mas a gente não pode esquecer que há uma rotina espiritual, há uma rotina de oração, há uma rotina de culto. E Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas ele não abandonou, ele não deixou a sua comunhão com Deus. Sadraque, Mesaque, Abidnego também foi da mesma forma, foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas eles não abandonaram a sua convicção de fé. Havia alguém mais fiel do que Jó em seu tempo? O próprio Deus, eu já falei, o próprio Deus deu testemunho da sua fidelidade. E o que dizer também de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, João Batista, Estevão foi apedrejado, Tiago, Paulo, Pedro, e aí vai, meu querido. Ninguém foi mais provado na fé do que esses camaradas. Ninguém foi mais provado na fé do que eles, mas também ninguém foi mais exaltado do que estes homens em sua época.
Por quê? Porque problemas eles tiveram, porque problemas nós temos, porque afronta nós temos também, só que a gente precisa reagir, tem que ter reação. Então eles foram os mais provados, mas também foram os mais exaltados da sua época. Quem foi mais exaltado do que Mordecai? Aquele que saiu, sabe, o cara saiu puxando e falando, este é o cara, enquanto na perseguição queriam matar ele, tinha até forca preparada para ele. Quem foi mais exaltado do que Davi? Que o próprio Saul saiu em perseguição. As intenções de Davi eram boas, mas ele era perseguido o tempo todo, porque por conta de inveja, por conta de calúnia, por conta de tantas coisas. Meu querido, se você está passando por uma grande dificuldade, se você está passando por uma grande provação, se você considera que está passando, então se considere que Deus, Ele é um Deus que Ele é presente. Se nessa tua aprovação você acha, pastor, não tem saída, está tudo acabado, querido, saiba de uma coisa: Deus está confiando em você esta prova de fé. Experimente usar a fé. O próprio Jesus disse que se tivermos fé como um grão de mostarda, a gente pode dizer para este monte, saia daqui para lá. Só que a fé, ela vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do Deus Altíssimo. A fé vem pelo ouvir a palavra, e o que Satanás está tentando fazer em todos os lares, eu percebo isso, é trazer um esfriamento de ouvir a palavra, de ouvir a palavra. Todos os dias eu estou mandando os devocionais. Eu pergunto, você tem lido tantas coisas todos os dias? A gente lê recados, e a gente lê texto de reportagens sobre miséria, texto de reportagens sobre morte, texto de reportagens sobre tantas coisas, mas quando é um texto de edificação, para trazer convicção de Deus em mim, em meio ao vale da sombra da morte, eu tenho preguiça, eu não consigo, sabe, esfria. Querida, isso você precisa reagir. É natural isso acontecer? Sim. Por quê? Porque nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. É natural acontecer, mas eu te digo, a decisão é sua. Você é quem decide fazer ou não fazer. Você é quem decide quais são as suas prioridades. A prioridade de Deus foi você. Então, seja Deus também a sua prioridade. E não pense que você consegue sozinho, porque não consegue. Pode estar bem hoje, mas e depois? E amanhã? Ou pode estar bem aos teus olhos, mas quando no fim não tem nada bem. Os caminhos que o homem segue são caminhos de morte. Se não é Deus, se não é o Espírito Santo para nos direcionar em um caminho de vida, a gente fica vagando, a gente fica andando em círculo, a gente fica perambulando. Então, meu amado, prioridades. E não é a primeira vez que eu ministro sobre isso, que eu falo sobre isso. Então Deus está confiando a você essa prova de fé. Ele vai, se você se colocar na posição, se você pôr Deus como prioridade, Ele vai te levantar em uma estrutura tremenda. Ele vai te tornar capaz de se apropriar de grandes promessas a partir da tua fidelidade com o Pai, de grandes promessas vindas da parte de Deus para você. Se você reagir, sempre que Deus faz uma grande promessa, sempre que Deus tem algo grande para dar para você, para o seu povo, Ele também envia uma grande prova. Olha só, Josué, quando Moisés morreu, Deus disse: Josué, é você que vai levar esse povo. E aí ele faz uma promessa: seja forte, corajoso, não te deixarei, não te desampararei, assim como fui com Moisés, serei contigo, seja forte, corajoso. E aí faz um monte de promessa, sabe? Ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Tantas promessas. Por que Deus fez essas promessas? Porque Ele disse: Josué,
Para que você receba isso, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Você vai levar este povo, você vai direcionar, você vai passar o Jordão em época de cheia, em época, sabe, de um rio perigoso. Deus, ele levantou ele, fez promessas e veio a aprovação na fé. Crê, se creres vereis a glória de Deus. Deus te prova sempre na área que Ele te quer abençoar. Vamos lá, vamos pensar nisso, vamos analisar. Elias ele foi provado em seu ministério, e ele foi exaltado na área dele, do ministério, aonde ele foi provado, ele foi transladado ao encontro com Deus. José, marido de Maria, pai de Jesus, José, o seu nome foi envergonhado, como que ele foi traído. Maria, ela deu à luz, José pensou em deixá-la. Imagine o coração dele. Ele falou assim: não, eu vou deixar, ela me traiu, eu vou deixar. E aí um anjo vem e fala: José, não volta, você precisa trazer os princípios de sacerdotais sobre Jesus, sobre o seu filho, sobre o filho de Maria, sobre o filho de Deus, aquele que ela traz no ventre, foi o próprio Espírito Santo que gerou nela. E aí José volta, e ele foi provado naquela época, meu querido, uma mulher engravidar sem marido, ela seria morta, ela seria apedrejada. E ele foi provado nisso, e ele venceu nisso na fé. O José no Egito, ele foi provado também em adultério. A mulher de Potifar vem e tenta ele, e ele foi tentado, e olha que a luta dele não foi pouca. Por quê, pastor? Porque as roupas dos escravos, os botões eram atrás, e eram cheios de botões até embaixo. E quando José decide fugir daquela tentação, quando ele decide fugir daquilo, a roupa dele ficou na mão da mulher. Então isso quer dizer que deu tempo dela tentar seduzir, tirando botão por botão, mas ele decidiu honrar o seu Deus. O motivo dele não ter caído foi o próprio Deus, foi a fidelidade para com Deus, foi estar com Deus. E porque José ele reagiu àquela situação que para muitos seria algo impossível de sair. José, ele foi exaltado como governador. Acima dele só havia Faraó. Abraão, ele foi provado em seu filho, único filho. Pensa só, eu disse que Deus iria lhe provar, que Deus iria provar sempre na área onde Ele quer te abençoar. Abraão pedia filho, e aí de repente Deus dá um filho, já ele na velhice, e aí ele é provado como: me dá o teu filho, e ele foi o pai da fé, ele foi até o final, ele honrou, ele segurou na fé, e ele se tornou pai de muitas nações. Davi, ele foi perseguido pelo rei Saul, como eu já falei, e ele se tornou rei de todo Israel. José, ele foi perseguido pelos seus irmãos também, e José, ele foi exaltado no meio dos seus irmãos. Paulo, ele foi perseguido pela própria igreja. A igreja, os apóstolos perseguiram Paulo, rejeitaram Paulo em princípio, e ele foi o doutrinador da igreja. São 17 livros escritos por Paulo à igreja, ensinando, doutrinando. Jefté foi expulso do seu lar, expulso da sua casa, e ele foi juiz da sua nação. Querido, Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar você ricamente. Então assim, não deixe que esfrie, coloque a chama de Deus em teu coração. Gideão, ele foi considerado o menor na casa do seu pai, e ele mesmo disse: eu sou o menor, da casa do meu pai eu sou o rejeitado, da casa do meu pai eu sou o pequenino, e ele se tornou o maior. E aí vai,
A Bíblia está repleta de exemplos. Queridos, será que já não está na hora de você reagir? Será que já não está na hora de você se levantar e lutar? Será que já não está na hora, sabe, da gente pensar, da gente refletir o que é que está acontecendo comigo, o que é que está acontecendo que eu já não queimo mais como antes, o que é que está acontecendo que o culto já não é mais importante como antes, cultuar a Deus deixou de ser importante. O que é que está acontecendo? Irmãos, ninguém vence uma batalha se não enfrentá-la. A batalha só é vencida quando ela é lutada. A fuga não é saída. O verdadeiro fracasso, o verdadeiro fracassado não é aquele que tenta várias vezes e não consegue, porque tem muita gente que tenta. Ah, pastor, eu já tentei muitas vezes e eu não consigo, então eu me considero um fracassado. Não, meu amado. O verdadeiro fracassado é aquele que nunca tentou. E porque ele nunca tentou, ele desistiu antes e desistiu. E aí ele desistiu e ainda coloca a culpa em outras pessoas. Todo mundo tem uma desculpa para a sua doença. Todo mundo tem uma desculpa para a sua frieza. Eu creio que você deve estar pensando nisso. Todo mundo tem uma desculpa para o seu fracasso. Só que Deus, o teu Senhor, Ele disse que em Cristo você não é fracassado. Em Cristo você é mais do que vencedor. Você precisa de uma rotina espiritual. Nós precisamos de uma rotina espiritual. Lembre-se, o impossível pertence a Deus. Mas eu costumo sempre falar, aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer por você. Aquilo que cabe a você fazer, Deus não vai fazer por você. Olha só, quando Moisés saiu do Egito, trouxe todo o povo, são histórias verídicas conhecidas por nós, lições de vida, que a gente possa aprender. As 10 pragas, ele sai com todo o povo de lá, e aí Deus endurece o coração de Faraó mais uma vez, e chegando lá na frente, Faraó começa a perseguir. E só que assim, foi quando Moisés chegou na praia que Deus abriu o mar. O povo teve que chegar na praia. O povo teve que ir até a praia. Chegar na praia é com você. Abrir o mar já é com Deus. Só que se o povo tivesse desistido lá atrás, não teria chegado na praia. E se não tivesse chegado na praia, o milagre não teria acontecido, o mar não teria sido aberto, o povo não teria sido liberto, não teria passado em seco e os seus inimigos não teriam sido destruídos. Então eu vou repetir: chegar na praia é com você, abrir o mar, aí já é com Deus. Foi quando os sacerdotes, já com Josué, molharam os seus pés no rio Jordão, foi que as águas do rio pararam, estancaram. Josué capítulo 3, versículo 5 diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Só isso aqui já é o suficiente para a gente reagir. Só isso aqui já é o suficiente para a gente continuar. Disse Josué também ao povo: olha só, santificai-vos. Por que eu devo ter uma vida de santificação? Por que eu devo me santificar? Por que eu devo ter uma rotina de vida com Deus, mesmo estando em casa, mesmo estando em pandemia, mesmo quando vem o esfriamento pelas beiradas? Eu preciso perceber isso, porque eu preciso me santificar. Por quê? Porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E aqui ele prossegue: e falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Uma atitude de fé. Deus falou, eu faço. Deus falou, eu obedeço. E aí Deus diz: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que todos saibam que, assim como fui com Moisés, assim também serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo:
quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis aí. Aí o versículo 15 diz: e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira da água, porque o Jordão transbordava, ou seja, o Jordão estava cheio, a água estava, sabe? Era um rio impossível de se atravessar a nado, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. Então era um período. O 17 diz: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes diante de uma turbulência, pararam firmes diante de uma adversidade, pararam firmes diante de um impossível, e eles pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Glória a Deus e aleluia, o impossível é Deus é quem faz. Mas se eu não posso esmorecer, meu amado, eu não posso esmorecer, eu não posso deixar que a circunstância me domine, eu não posso deixar que uma palavra dita que feriu os meus ouvidos, feriu o meu coração, me paralise. Eu não posso deixar de prosseguir diante de um mar revolto. Eu não posso deixar de prosseguir diante de uma perseguição de Faraó. Eu não posso deixar de prosseguir diante de uma tentação. Não. Reaja. Cultue ao teu Deus. Meu irmão, comece agora mesmo a molhar os teus pés nessas águas revoltas em fé, e você vai ver que vai cessar. Vá para frente. Vá para frente. Venha o que vier, mas em frente. Graças a Deus que Ele nos dá força. A força vem do Senhor. Enfrente tudo na graça que a força vem. Em frente com fé. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Reflita bem. O Deus de Jacó, o Deus dos pequeninos, o Deus dos necessitados, o Deus daqueles que todos olham e dizem assim: é fraco, não é nada. A palavra diz: os humilhados serão exaltados. O Deus que diz: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. O Deus que diz: se me buscares de todo o coração me acharás. Meu amado Deus que diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Igreja, os bons guerreiros estão sempre no meio da batalha, e os bons guerreiros que estão no meio da batalha, eles confiam no seu general, Jesus Cristo, o general de guerra. Oh, aleluia, aleluia. Deus, Ele é fiel. Saiba de uma coisa, que todos nós temos lutas, todos nós temos, mas somente os que perseveram é que vão chegar ao fim. Somente os que perseveram é que vão obter a vitória, é que vão chegar com a sua vitória na mão. Apocalipse fala sobre isso, meu amado. Aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até o fim, aquele que ouvir, aquele que tiver os ouvidos, levante-se, reaja, lute contra você mesmo, lute contra, o teu coração, porque o coração ele engana. Em 1 carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isso é tremendo. Você não entendeu? Eu vou ler mais uma vez. Pastor, eu não consigo. Pastor, está muito forte. Pastor, eu não tenho força. Eu sei, pastor, que eu preciso. Tudo isso que o senhor está pregando aí, eu tenho entendimento. Mas é que é algo mais forte do que eu. Não, meu irmão. Está com conversa fiada. Olha só o que diz aqui. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, 10, 13. Abra os teus ouvidos aí. Fica atento. Olha o que diz. Não vos sobreveio tentações que não fossem humanas. A tua tentação é humana. Mas Deus é fiel
e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Está com conversa fiada, se apega a Deus, está se esfriando, não está buscando, está deixando Deus em segundo plano, e aí fica fraco. Mas se você se apegar, se você estiver com Deus, meu amado, ninguém te resistirá, todos os dias da tua vida. Por isso que Deus deu o nosso tema desse ano: reaja. Você precisa reagir. Como os discípulos de Jesus, é importante que a gente aprenda a assumir uma posição interior oposta às dificuldades. Ou seja, a dificuldade está aqui, é latente, eu sei, ela está lá, mas eu preciso, assim como os discípulos fizeram, e eu também, e você também, como discípulos, como seguidores, a gente precisa assumir uma posição interior oposta às dificuldades, assim que elas aparecem, e a gente não pode deixar que elas tomem conta de nós. Não podemos deixar. Como podemos fazer isso, pastor? Levantando bem alto o escudo da fé. Deus nos deu armaduras: verdade, fé, justiça, palavra, espada. Deus nos deu armaduras, e isso deve ser feito quando? Imediatamente. Falou contigo, é hoje, é agora, é imediatamente. Em outras palavras, já começa a agradecer logo hoje ao Senhor por estar absolutamente protegido e seguro nele, porque é isso que ele faz. Ele nos protege, ele nos segura, ele nos levanta com a sua mão direita. Se Jesus Cristo, ele tornou-se o nosso Salvador e Senhor pessoal, então, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, nós estamos protegidos de verdade, nessa verdade. Colossenses 3,3 diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Não restam dúvidas, nem incertezas. Deus não trabalha com dúvida, Deus não trabalha com incerteza. Este Deus maravilhoso que nós temos, o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso muro, Ele é a nossa fortaleza, continuamente, dia após dia. Deus, esse Deus que é a nossa fortaleza, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas mudanças de humor, Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele conhece as nossas ansiedades, Ele conhece as nossas angústias, Ele tem plena convicção dos nossos problemas, das nossas fraquezas. Ele sabe dos nossos sonhos, meu amado, e através da sua palavra Ele nos anima dizendo: eu fiz tudo por você porque te amo, confie em mim. Deus, Ele fez tudo por você, tudo Ele fez por amor, e tudo Ele fez porque Ele te ama. Então não fique olhando apavorado ao seu redor, não fique olhando o faraó vindo. Levante os teus olhos, olhe que aquele que está acima é maior, aquele que está em mim é maior, infinitamente maior e superior àquele que está no mundo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Segure nas mãos transpassadas do teu Jesus, do nosso Jesus, em uma decisão definitiva, meu querido, cheia de fé, de confiança. Lance as tuas angústias nos pés dele, lance as tuas ansiedades sobre ele, que ele se preocupa, vamos, dizer assim, com você, e ele tem cuidado de você. 1 Pedro, capítulo 5, 7 diz:
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Querido, eu não sei quantas pessoas vão assistir esse culto, porque a cada domingo que passa, menos pessoas estão se alimentando. Mas você que está aí, assistindo hoje, não deixe que nada, que nenhuma circunstância venha esfriar a sua fé, porque Ele é contigo, e Ele vai e a nossa fé, ela é provada em meio à batalha, em meio ao impossível. O soldado, ele é forjado no fogo da batalha. Fique com essa palavra, que Deus possa te abençoar e te dar uma semana rica, que Deus possa te dar uma semana de encontros com Ele, que Deus possa te dar uma semana poderosa em sua presença. Baixe a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Oh, aleluia. Meu Senhor, obrigado porque o Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor contempla as nossas burrices, o Senhor contempla os nossos retrocessos, e ainda assim o Senhor insiste em nós. Deus, eu te peço, abrace esta pessoa, Senhor. Abrace esta família, Senhor. Abrace a minha família também, Senhor, a mim. Deus, não permita que venhamos a sair da Tua presença. Não retires de nós o Teu Espírito Santo. Nos sustente em Tua palavra. Nos sustente em Tua presença, meu Senhor. Ser conosco, Senhor. Deus, eu quero liberar uma palavra profética sobre esta casa, esta família, esta pessoa, Senhor. Deus, cobre eles com o Teu manto, Jesus. Cobre eles, ó Senhor querido, com o Teu sangue. Guarda-os em Tua presença. Toda investida maligna está rejeitada em nome de Jesus. Eu profetizo cura sobre esta casa. Eu profetizo prosperidade sobre esta casa, Senhor. Mal nenhum chegará até esta casa, em nome de Jesus, Senhor. Toda sorte de bênção, meu Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, querido. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo os projetos que Deus tem colocado em teu coração. Eu abençoo. Lembre-se, é na batalha que a nossa fé é provada. A vitória é certa, porque o nosso Deus já nos deu essa vitória. Fique com essa palavra. Quero liberar a bênção apostólica sobre você. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo reine em tua vida, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Fique nessa paz e até quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Shalom.